Quando você pega o dinheiro fiduciário é exatamente isso. Ele só vale o tanto quanto as pessoas acreditam que ele vale. Né? Ah, mas o governo está lá para determinar. Tudo bem, aí você pega uma série de governos sérios que tiveram os seus dinheiros, as suas moedas fiduciárias despencando em valor por algum motivo de queda de confiança. Então, quer dizer, a lógica é a mesma. Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindo ao Contos do Cripto, economia, blockchain e criptomoeda. E hoje a gente vai falar sobre como estruturar um portfólio de cripto. Então a gente tem aqui o Kennedy e o Thiago que estão com a gente, e eu já vou pedir para eles só se apresentarem e falarem uma frase ligada ao tema do dia. Então, vai lá, senhor Kennedy. Eu sou Kennedy Correia e eu fiz o meu TCC de administração em cima de modelos matemáticos para criação e alocação de ativos em portfólios. Eu sou o Thiago Epp, eu aprendi o que é investimento perdendo basicamente tudo que eu tinha investido. E eu sou o Estevão Riso e a única coisa que eu tenho a dizer é Doge to the Moon! Então vamos lá, vamos começar o episódio de hoje com o nosso especialista, produtor de TCC. Kenão, o que você fala para a gente, para quem está entrando agora no mundo de cripto e vai começar a estruturar um portfólio? Vamos lá. Bom, primeiro o warning, né? Que quando eu fiz esse TCC em 2004, a gente não tinha criptomoedas ainda no radar. Então, muito do que eu vou trazer foram modelos baseados em precificação de ativos. Tudo que se falava era uma metodologia que surgiu mais ou menos na década de 60, é que você tem que usar os dados do passado para estimar o risco e para projetar o retorno. E que a escolha para você alocar um portfólio é sempre um cruzamento, uma linha ótima entre o risco e o retorno. Então essa é a primeira linha de raciocínio que a gente segue. Quando a gente fala de criptomoedas, tem uma discussão que é muito comum, a gente faz brincadeiras aqui no nosso grupo interno também do Contos do Cripto, que é a questão de em que se baseia o movimento ali das criptomoedas? Quais são os fatores macroeconômicos que podem impactar? Então tem uma série de dúvidas que a gente tem por conta dessa nova classe de ativos que se traz para cá. Teoricamente, no modelo do CAPM, né, que é esse modelo de precificação de ativos baseado no histórico, você já estaria computando na oscilação, na movimentação para cima ou para baixo de cada um dos ativos isoladamente, todos esses fatores, mesmo que você não precise identificar cada um deles. Então, acho que usar um modelo matemático baseado em histórico seria uma primeira ajuda para começar a uma projeção do que vão acontecer com as criptomoedas. Apesar de a gente ouvir muita gente falando de ombro, cabeça, ombro, lateralizou, bandas de Bollinger. FIBO, não esquece o FIBO! O FIBO, né? Usando ali a curva de Fibonacci. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode usar uma base mais construída em histórico. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente fala de ICOs, por exemplo, você está falando de um ativo que tem histórico zero. Assim como o modelo do CAPM ajuda muito pouco a você saber o que vai acontecer com um IPO, que era o que já tinha na nossa época. Mas deixa eu te continuar nessa linha. Você falou assim, que a gente tem que pegar o histórico. Ok, quando a gente pega um Bitcoin, o Bitcoin já tem 10 anos de história. Eu não vou me lembrar de cabeça quanto tempo tem o Ethereum agora. Mas assim, a maioria, por exemplo, quando eu falei no episódio passado que metade da minha carteira está dentro do top 10, talvez do top 6, a outra metade está distribuída nas alts e muitas delas alts novas. Mas assim, como é que a gente faz? Porque, primeiro, muitas das coins têm menos de 5 anos de histórico, eu não sei se isso dá para ser considerado histórico. E 2, né? A maneira como elas se movem ainda é extremamente volátil e muito mais, eu acredito, muito mais influenciada pelo FUD, né? Fear, Uncertainty and Doubt, do que a bolsa tradicional. Então, quer dizer, você vê qualquer notícia do tipo... Cara, vamos lá. O Elon Musk fala, acordei com vontade de comprar Bitcoin hoje. O Bitcoin sobe 20%. Quer dizer,
Será que a gente vai colocar um índice Elon Musk? Né, do tipo, acompanhe, a recomendação vai ser acompanhe o Twitter do Elon Musk antes de fazer qualquer movimentação? Quer dizer, como é que a gente trabalha com essa maluquice quando a gente fala de histórico? Muito bom. Cara, legal você comentar sobre isso, Estevão, porque eu acho que tem uma discussão importante antes da gente falar do portfólio de cripto, qual é o seu portfólio como um todo e como que você entende o papel das criptos na sua carteira global. Porque, de fato, cara, eu não vou falar que foi o Elon Musk que fez o preço subir. Não vou entrar nesse nível, assim. Mas eu ia dizer o seguinte, claro que a gente tem movimentos que são totalmente inesperados, são altamente difíceis de explicar, e para alguma pessoa olhando de fora que não tenha nenhum contato com aquilo, vai parecer, inclusive, aleatório. Então, usar o histórico realmente traz pouca informação sobre esses ativos. A questão dele ter menos de 2, 3 anos não é tanto um problema, porque você pode usar os gráficos do intraday. Você pode usar um gráfico de 5 minutos, de 30 minutos, 60 minutos, eles vão ter já um histórico bem mais respeitoso do ponto de vista de estatística. Mas acho que você trouxe o ponto mais importante, né? Essa movimentação que o Nassim Taleb chamaria aí do cisne negro, né? Esse evento que tem um impacto altíssimo, tem uma probabilidade muito pequena, mas quando esse impacto ocorre, e com a quantidade de criptomoedas que a gente tem, a quantidade de impactos desse é muito grande também, os modelos baseados em média, que é onde basicamente esse CAPM se baseia, não funcionam tão bem assim. E tem um outro ponto. Quando a gente pega, por exemplo, muitas das coins, a capitalização de mercado delas é tão pequena que aí qualquer movimentação é capaz de fazer ela dar um salto. Ainda mais quando você tem coins, né? Aí você pega lá o tokenomics, que boa parte delas está na mão de alguma baleia, por exemplo. Quando você pega o Doge, que fala-se que existe uma única carteira com 28% de todas os coins de Doge dentro de uma única carteira. Quer dizer, o que basicamente se fala é, se um dia essa carteira, ou seja lá quem é o dono dessa carteira, se movimentar, ele pode destruir o Doge de um dia para o outro, se ele jogar a carteira inteira para vender. Né? Ele não tem interesse nenhum em fazer isso, mas ou você pega uma coin que acabou de sair de um ICO e que ela tem um market cap pequeno, qualquer compra muito grande leva ela às vezes 10, 20% para cima. Então, essa é a maluquice, né? Você tem a vantagem... Mas, Estevão, você sabe que muito do que você falou no mercado financeiro é muito parecido, viu, cara? Você tem os shareholders que têm ações ordinárias que votam no gerenciamento da empresa e muitas vezes uma família é dona disso, muitas vezes um banco representando bem poucos acionistas também tem um percentual maior. Quando a gente fala de ativos como talvez uma Petrobras, em termos de quantidade de investidores, já é mais difícil de ter esse movimento. Mas talvez eu pudesse dizer a mesma coisa do Bitcoin. Agora, quando você vai para empresas menores, tanto em capitalização de mercado, mas também em quantidade de acionistas, também existem as baleias no mercado financeiro. Mas só que uma diferença importante, né? No cripto você consegue rastrear, não a pessoa, mas exatamente a chave, né, Thiago, dela? Você consegue pegar exatamente o dono do... O endereço. O endereço, obrigado. Então, com o endereço, você sabe que alguém, né, que tem X% se movimentou. No mercado financeiro, em geral, se identifica isso pelas corretoras e bancos que operam essas transações. Né? E aí, Thiago, qual é o ponto que você quer puxar agora? Vocês dois trouxeram que é a questão de criar um sistema de valuation. Um ponto que é muito importante trazer à luz e é uma das discussões que mais causa polêmica em relação a quem está no mercado tradicional e quer começar ou tem uma opinião muito positiva ou muito negativa, é como fazer a valuation de uma cryptocurrency, de um asset que seja baseado em blockchain ou em DLTs, né? DLTs. O problema é que... Só um pouquinho, vamos traduzir. Traduz aí o que é DLT, porque essa até eu não peguei referência. DLT são Distributed Ledger Technologies, são tecnologias de ledger distribuídos, que é de um livro caixa distribuído, que é mais ou menos um termo umbrella para se referir a sistemas tipo blockchain. Mas vamos lá. Em relação à valuation de uma cryptocurrency, ao contrário de uma empresa, que você tem um caixa, um balanço e tudo mais, você não está falando de uma entidade organizada que tem seus
muito bem definidos os seus assets e liabilities, você tem todo tipo de contabilidade, você tem o revenue, você tem algumas coisas que facilitam o que o Kenneth criou para criar um modelo de precificação. Enquanto que, para você tratar de uma Bitcoin ou um Ethereum, por exemplo, você está falando de uma rede. E como você precifica, como você coloca um número no valor de uma rede? Seria mais ou menos qual é o valor da sua rede do Facebook, mas excluindo o Facebook, da empresa Facebook disso. Qual é o valor dessas conexões e qual é o valor dessa interconexão entre todo mundo acreditar que aquele token tem um valor, né? Então, é difícil, parece ser bem abstrato, então é difícil criar um modelo mental ou encaixar ele no modelo tradicional de asset. Eu acho que esse é o primeiro problema. Mas rebatendo um pouco quem tem os críticos, né, que dizem o Bitcoin não existe, Bitcoin é um dinheiro mágico da internet que não faz... Não é o fato daquela tecnologia ter dinheiro ou não é que ela tenha valor intrínseco, o valor é uma coisa subjetiva e o valor é impingido pelas pessoas que acreditam que as outras pessoas vão acreditar que aquilo tem valor. É assim que funciona. Para mim, o primeiro passo é enxergar que é assim que funciona um asset de blockchain. Eu vi, inclusive, que existe uma fórmula, agora eu não vou lembrar, eu não sou, talvez o Kenneth aqui, que seja o cara do BI, lembre, mas existe uma fórmula para se calcular o valor de um network, né, de uma rede, que é você pega o número dos usuários, eleva a não sei o que lá, eu não lembro exatamente qual é essa fórmula, mas uma coisa que eu gosto muito quando eu vejo as pessoas falando sobre essa questão de mas qual é o valor de uma cripto? Ela não tem valor intrínseco nenhum, né? Eu gosto da discussão que mostra também que, assim, se você for pegar qual é o valor intrínseco de ouro, mas você faz coisas com ouro, mas a maior parte do ouro do mundo está dentro de cofre para ser negociado em bolsa e as pessoas... Eu tenho ouro no meu portfólio. Eu não comprei ouro porque eu acho que alguém vai usar, eu comprei ouro porque eu acho que alguém no futuro vai comprar mais caro de mim. E por um outro lado, a gente tem essa questão, quando você pega a moeda, como é que é? Agora nem eu lembro uma expressão em português, fiat money, né? O dinheiro fiduciário. Quando você pega o dinheiro fiduciário é exatamente isso. Ele só vale o tanto quanto as pessoas acreditam que ele vale. Né? Mas o governo está lá para determinar. Tudo bem, aí você pega uma série de governos sérios que tiveram os seus dinheiros, as suas moedas fiduciárias despencando em valor por algum motivo de queda de confiança. Então, quer dizer, a lógica é a mesma. Isso tem valor porque alguém resolveu dar valor. Outra coisa que eu acho muito legal para falar sobre isso, e aí entra um pouco na minha área, que é branding, né? É o que a De Beers fez com diamante. Quer dizer, cara, é muito louco, porque eu que trabalho com branding, eu olho e falo, cara, por que alguém compra diamante no mundo se você não é alguém que vai usar diamante, sei lá, para fazer instrumento cirúrgico? Porque a De Beers criou uma ideia e um conceito de que você precisa dar um anel de diamante para alguém que custe 3 vezes o seu salário, no anel de noivado que custe 3 vezes o seu salário. E aí e é muito louco. É o preço do amor esse, não, sim. E a De Beers tem um monopólio da produção de diamante, e aí agora eu vou ficar citando o Breno em todos os episódios só para ele ficar incomodado, para ver se um dia ele vem. Então, a De Beers criou, como ela tinha um monopólio, se eu não me engano, na época ela tinha quase 90% da produção de diamante no mundo, ela criou uma escassez forçada, então tinha muito mais gente querendo comprar diamante do que tinha diamante sendo produzido, e aí pronto, o diamante vale uma bica, tem gente morrendo no mundo inteiro para produzir diamante. Então, quer dizer, essa coisa do valor intrínseco, é muito louco que as pessoas questionam isso no bem digital, mas não questionam isso no bem físico, sendo que a lógica é a mesma. Eu compro porque alguém um dia vai comprar mais caro de mim. O Estevão, só para complementar esse negócio do De Beers, que é legal de dizer, é que eles não fizeram só branding, né? Eles também controlaram os meios de produção, usando uma coisa bem marxista, né? Mas eles fizeram um jeito de garantir que toda a produção passasse por eles para que exatamente eles pudessem regular a oferta e demanda e aí gerando pressão por preço ao longo do tempo. Então, foi uma estratégia full circle, né? Sabe qual que é a coisa que eu acho mais louco que a De Beers conseguiu fazer? Você me perguntar de tudo que a De Beers fez, a coisa mais maluca foi que eles conseguiram fazer o diamante artificial não ter valor. E aí o que é muito louco? Cara, você só descobre a diferença entre o diamante natural e artificial sob exame técnico.
visualmente, propriedades, não existe nenhuma diferença. E aí a De Beers conseguiu ainda assim falar, esse negócio aqui é exatamente igual a esse negócio aqui, mas esse aqui não vale nada, enquanto esse aqui vale muito, só porque a gente botou uma pessoa pobre, né, quase morrendo para tirar ele de dentro de um buraco de 1.000 metros de profundidade. É muito louco, né? Mas desculpa, vai lá, Tiagão. Não, eu estava voltando para o tema do episódio, que eu queria dizer que, como o Kenneth levantou, a questão da escassez e do controle da emissão. São dois pontos muito importantes em como você olhar para um criptoasset, para um ativo de cripto e tentar determinar algum tipo de, minimamente, qual é um range de valor que ele pode ter. Assim, né? Uma grande inovação que foi em assets lançados em um sistema blockchain é que você tem, automaticamente você pode determinar as propriedades deles, inclusive a escassez, a emissão, e você pode programaticamente lançar esse tipo de asset. E, ao contrário de alguém como a De Beers, basicamente eles têm um controle arbitrário e eles podem mudar de ideia aqui, como eles podem entrar no mercado ali e afundar um concorrente. Você não suborna a Bitcoin. Você não por mais que você tente fazer carinho no Ethereum ou até no Doge, você não vai mudar a política inflacionária que está ali estabelecida, porque código é lei. Ao contrário de um tribunal ou um governo corrupto ou uma empresa que podem, enfim, usar várias artimanhas para tentar contornar uma regra que deveria ser senso comum ou, enfim, qualquer que seja, buscar um loop numa legislação para conseguir se beneficiar ou beneficiar um grupo, uma cripto, ela não dificilmente ela vai ter. Não vou generalizar, porque existe sim parte do due diligence, né, da sua pesquisa deveria ser sempre antes de investir em qualquer tipo de criptoasset, você buscar entender qual é essa política inflacionária, qual é o total, ele é capped, ele não é? É inflacionário, tem burn de coin, coisas do estilo. O tokenomics mesmo, estudar o tokenomics daquilo, né? Mais importante ainda também, talvez, do que essa parte só determinar no presente qual é o status dessa token, o time que lançou, ou a entidade, ou qualquer pessoa que tenha lançado, que esteja por trás desse asset, eles têm o controle, eles podem reemitir, eles podem emitir mais em cima, porque senão é basicamente como funciona uma empresa, quando você faz uma IPO, aí depois de 5 anos você decide que eu preciso de mais dinheiro, você lança mais, você dilui os shares de quem já tem, é basicamente uma inflação, é um fiat. As empresas também podem fazer isso. Em cripto, provavelmente existe, dentro dos 12 mil criptoassets que já estão mapeados, existe algum que você com certeza tem esse problema de emissão está concentrado na mão de alguém, mas alguns, como Bitcoin, como Ethereum, dependem só da rede. E é muito difícil você mudar esse consenso estabelecido. Agora, então, deixa eu fazer Desculpa, Thiago, vai lá. Não, só concluindo, um ponto bem importante na hora de julgar esse valor e saber, eu vou investir nisso ou não? Olha para isso, olha para esse lugar. Legal. E aí, fazendo a vez agora do nosso público e até o meu interesse, então, eu vou começar a investir agora, tá? Até lá, peguei meus R$100, meus R$1.000, meus R$10.000. O que vocês acham, se eu estou começando a mexer agora, como é que eu distribuo o meu portfólio, né? Então, eu lembro que quando comecei, zero conhecimento, não que eu me ache hoje um super especialista, eu fui eu lembro que na época eu dividi em 4. Eu peguei Bitcoin e Ethereum, as duas que eram tipo as powerhouse do negócio, e eu peguei 2 que eram as grandes promessas. Eu peguei ADA e DOT, que seria a briga entre Layer 1, Layer 2 e Layer 3, né? Bitcoin como camada 1, Ethereum como camada 2 e o DOT e o ADA como possíveis camadas 3. Mas essa foi a minha lógica na época, e eu queria saber o que vocês acham que é legal recomendar para quem está começando hoje. Beleza, quero pôr meus R$1.000 ali. Quais são o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que estudar, como é que eu distribuo o meu dinheiro em coins ou em projetos diferentes? Então... Claro. Deixa eu começar só para falar assim. Eu acho que o Thiago vai poder recomendar, dentro do universo de criptomoedas, ele vai ter muito mais para contribuir do que eu. Eu só quero falar de novo, né? Eu falei no começo do episódio, o fora. Eu acho que a primeira coisa desses R$1.000 é você entender o quanto esse R$1.000 representa do todo o dinheiro que você tem. Então, você tem lá uma casa
você tem lá família, você tem lá filhos, você tem um nível de despesa mensal, você tem lá pessoas que estão apoiando a casa, que tem uma renda mensal, que depende de um risco de trabalho, riscos de questões de saúde que podem ser totalmente inesperadas. Então, tem que, primeiro, lembrar que é not financial advice aqui, né? Como o Thiago falou, isso faz parte do estudo, então a gente está tentando contribuir nesse processo, mas é dizer, entende o quanto o cripto representa do seu portfólio total. De novo, no modelo lá do CAPM, na matemática e estatística, o nível de volatilidade, de oscilação dos preços, ainda é tão grande que eu não faria uma exposição que excedesse aí os 20% da sua carteira. Total, tá? 20% ainda, na minha opinião, sendo bem agressivo. Um investidor que é muito conservador, acho que eu citei o meu pai no episódio passado, então, cara, aquela pessoa que não consegue ver 1% de baixa em nada, cara, aí acho que uma boa forma de dizer é o seguinte, 20% do dinheiro ao qual você não precisa dele no curto prazo. Então, não é 20% de tudo que você tem. Seria 20% de um dinheiro que nos próximos anos eu não vou precisar botar a mão. Quer dizer, se você imaginar assim, cara, se eu bater o carro eu vou precisar dessa grana, isso não conta como um dinheiro que você pode arriscar, né? Um dinheiro, seria quase que um fluxo de caixa. Então, você tem uma grana que se você passar aperto, você não vai precisar mexer nela, 20% disso em cripto, né? Seria essa a lógica, né? Não sei, eu faria um cruzamento. Eu acho que o 20% já pode estar sendo considerado isso, sabe, Estevam? O ponto maior que é o seguinte, às vezes o Thiago vai falar assim, cara, eu boto 100%, mas o meu ponto principal é colocar o seguinte, quando você vai para uma classe de ativos que você conhece pouco, que o nível de risco é muito alto, ainda que tenha um retorno esperado alto, você não aloca demais. Mas a base do conservadorismo é essa. Eu quis dizer isso assim, do tipo, eu quando entrei não entendia nada. O Thiago, e daqui a pouco a gente deixa o especialista aqui falar, mas o Thiago, ele entende o suficiente, tanto do universo em que ele está dentro, quanto das finanças dele, para ele ter confiança. Então ele tem lá toda a grana dele, mas ele falou no episódio também passado, né, que ele tem uma parte em stablecoin e tal. Então quando eu entrei, que não conhecia nada, eu peguei um dinheiro que eu não penso em tirar antes de 5 anos, e que se ele for para zero, eu não vou arrancar meu cabelo. Eu falei, cara... Não, você vai arrancar os cabelos, não vai arrancar a cabeça inteira, né? Porque os cabelos talvez... Bom, se bem que talvez não voltem também, né? Mas eu entendi seu ponto, eu acho que só para a gente fechar essa parte tenta entender o quanto aquele dinheiro vai ser útil para você. Eu não quero quebrar toda a promessa e propósito das próprias criptos, porque a gente poderia pensar a mesma coisa das moedas fiat, mas é só para dar essa ideia de que você está colocando num ativo que tem um grau de imprevisibilidade alto, você tenta não arriscar tanto nele. Essa é a recomendação bem genérica que eu faço. Entrando no universo das criptos, aí eu acho que também precisamos pensar entre você realmente está fazendo alocação de portfólio para o longo prazo, você está entrando long, né? Você está comprando para manter esse ativo, assim como o Estevam falou, eu estou comprando diamante hoje porque eu acho que no futuro eu vendo diamante ou ouro mais caro, legal, você está fazendo long, esse é um perfil. Agora, você está fazendo o trade, você está querendo todos os dias entrar, fazer uma compra no gráfico de 30 minutos, vender dali a 2 horas, então também é diferente o dinheiro que você aloca para o trade do que o dinheiro que você aloca para o long. E lembrar para quem está aí de repente querendo viver de day trade e tudo mais, que o day trade também tem perdas, não é só ganhos. Ele é como se fosse um trabalho, ele vai exigir algum grau de dedicação da tua parte, né? Mas ele também vai para os dois lados, também caminha nas duas direções. Thiago, com você agora. Pois é, eu só vou dividir, eu acho que assim, eu não vou entrar muito no... Kenneth já falou tudo em relação ao mérito de se proteger e ter uma noção básica de o que você está fazendo antes de tomar qualquer tipo de risco. Então eu vou contar um pouco a minha experiência pessoal, porque eu acho que assim ele fica bem claro que não é um investment advice, não é um conselho que eu estou dando a ninguém, é só o que eu fiz, como eu aprendi, que acabou sendo uma universidade bem cara. Eu, quando descobri Bitcoin, foi por volta de 2015, eu comecei a fazer as pesquisas e existia muito pouco material em relação ao que existe hoje. Já existia algum suficiente para aprender, o básico, mas era tudo um pouco mais rudimentar, ou seja, essas exchanges que a gente tem hoje, com a quantidade de recursos que tem hoje, não era exatamente tão friendly, não era tão fácil de usar e tudo mais. Também a informação sobre o mercado e
preço e tudo mais, arbitragem, não era uma coisa que do nível que está hoje. Então, começa assim, cada exchange tinha um preço, você tinha muito mais oportunidade de fazer ganhos aqui, perdas ali, a liquidez era muito menor. Então, quando eu comecei obviamente só com Bitcoin, eu entendia muito pouco das outras para tentar, para me arriscar naquela época. O meu ponto de vista foi, eu estou investindo no dinheiro porque eu enxergo um mundo aqui para frente, eu acho que a maneira como eu enxergo o mundo daqui a 10 anos, o Bitcoin faz parte desse futuro. Eu não pensava em fazer day trade, eu não pensava em fazer nada naquela época, né? Eu ainda não pensava em fazer nada em curto prazo. Tá, ok. Depois eu fui cada vez mais, assim, quando a água passou do pescoço e eu já vi que eu estava com um conhecimento mínimo em relação a outras coisas, tipo, na época Ethereum enfim, Monero, várias das coisas das moedas que começaram, que ainda estão hoje no top 200, talvez, mas algumas já tenham caído. Eu comecei a ver o mercado se aquecer e aquilo foi me dando FOMO, né? Fear of missing out, o medo de ficar de fora. E eu comecei a ignorar o meu próprio conselho. Eu tinha até então, comprava e eu tinha minha carteira, não era uma exchange. Eu comprava até no Local Bitcoins, em peer-to-peer, ou então até em faucets, antes no começo eu conseguia juntar. Mas depois eu comecei a fazer conta em exchange, eu vi as possibilidades e começou aquela o primeiro ciclo das ICOs, em 2016, 2017. O Fear of Missing Out me pegou. E aí eu me peguei dentro do mercado que eu não entendia nada de trading, eu não entendia nem vocabulário, então eu vi uma interface da Bitrex na época, que foi a primeira, eu comecei a me meter dentro de várias... Eu fiz conta em 20 exchanges diferentes e espalhei meu dinheiro por tudo quanto elas. E foi seguindo contas de Twitter e fazendo basicamente as piores escolhas durante algum tempo. Mas no mercado, num bull market, que é no mercado de 2017, quando estava tudo subindo, obviamente eu me achava um gênio. Eu via aquele dinheiro crescendo, não é que eu tivesse muito dinheiro, mas pelo menos eu via ele crescendo a níveis que eu não imaginava. Sem analisar, eu fui atropelando a minha própria metodologia, que eu tinha pensado antes. Se eu for eu vou analisar e vou tudo mais. E aí veio o final de 2017 e eu vi tudo que eu tinha implodir, assim, porque eu não consegui realizar aquele dinheiro. Mas durante esse primeiro ciclo, eu aprendi um monte sobre como funciona, como é e o que eu gostaria desse mercado. Kenneth, seguindo aquele seu definição do propósito de o que você quer fazer, o que eu aprendi foi, não é para mim essa questão de ficar seguindo gráfico, fazendo um day trade, tendo aquela comissão no estômago o tempo todo, que você sabe que o mercado... Ao contrário da bolsa, cripto não fecha. Você não é fã do cassino. Você não quer lá ficar vendo a roleta girar. Não, e eu caí durante muito tempo nisso. Eu perdi bastante. Praticamente todo o meu capital que eu comecei antes desse bull run, eu fiz uma bell curve, assim, uma curva em cima. Eu cheguei lá no alto, depois desceu e eu cheguei basicamente no break-even. Cheguei 1 ano e pouco depois, eu tinha mais ou menos a mesma coisa que eu tinha começado. Aí eu falei, eu vou fazer diferente. Depois dessa quebra, da primeira crash de 2017, 2018. E o que eu fiz depois foi, eu pesquisei e eu fui atrás de áreas de atuação de empresas, eu comecei a fazer análise um pouco mais fundamentalista, o equivalente a... Mas eu fui um pouco além, porque tem um quê de, como você mesmo disse, Estevão, tem um quê em uma indústria nova e com tão pouco histórico e uma pegada ainda muito recente, de você não ter nem como olhar tanto para o passado, porque não existe nada, apesar de alguns modelos de negócio estarem tentando ser replicados ali, não é... O diferencial mesmo não é uma coisa que existisse antes para você saber como é que vai ser a adoção. Então, é uma mistura de instinto, qual é o instinto que eu achava que ia ter, qual o tipo de mundo que eu imaginava, com uma pesquisa mais aprofundada possível em relação a quem é a equipe que está por trás, quais são as indústrias em que eu acho que a blockchain vai ser mais disruptiva,
né? E aí eu fiz a minha escolha e eu coloquei uma porcentagem em infraestrutura, que eu acho que são as infraestruturas básicas, tipo Ethereum, ADA, que é um Layer 1, uma solução que serve de infraestrutura para outras. Eu botei uma parcela em infraestrutura, uma parcela em distribuição de trabalho em cima da blockchain, tipo Theta Token, que tem distribuição de vídeo, né, que você tem esse... Enfim. E eu fiz assim, eu quebrei por setores, e aí eu mantive durante o tempo todo do mercado de Bear, e deu frutos depois. A maior parte das empresas que eu pesquisei e que não foi um risco muito grande, acabaram sendo melhor do que eu ter deixado em outras. Uma coisa que eu acho que eu acertei bem, eu acertei em algumas coisas e errei em outras, então acho que é legal a gente compartilhar. Todo mundo gosta de contar quando ganha, ninguém gosta de contar quando perde, né? E eu sou uma pessoa que nunca tive vergonha de contar quando perde. Lá no grupo eu sou o que primeiro manda, né? Me ferrei! Mas assim, uma das coisas que eu acho que eu acertei foi o seguinte, eu defini uma coisa que eu li uma vez sobre se você não conhece o suficiente e você não tem informações além do que a mídia tradicional está contando, né? Do tipo, uma coisa que eu gosto muito, que eu falo o Breno de novo, né? O Breno fala, quando alguma coisa vai para a imprensa é porque ela já saiu do reino de quem realmente entende. Ela chegou na grande massa, ela já está atrasada, né? E aí o que acontece? Eu gostei muito dessa dica. O cara falou, olha, faz o chamado cost averaging, né? É você ir colocando dinheiro de pouco. Então eu defini um valor, eu falei, ok, em 2021, ao final do ano, eu vou ter esse dinheiro investido em cripto, que ia ficar alguma coisa entre 15% e 20% de todo o meu dinheiro, fora o meu fluxo de caixa do dia a dia, né? E aí o que eu fiz? Eu dividi isso, na verdade, por semana. Então toda semana eu ia pingando um dinheirinho. E aí naquela semana pingava um dinheiro, eu dava uma estudada, olhava, e eu entrava com dinheiro. E era um valor pequeno. Então, o que acontece? Cara, eu comprei muita merda. Eu comprei SafeMoon, por exemplo, né? Então, assim, mas o que é legal? Como eu entrei com pouco dinheiro, as minhas compras sempre foram pequenas. Então, quando eu errei pequeno. Por um outro lado, eu tive algumas sortes. Por exemplo, nada me deu tanto dinheiro até hoje, acho que na vida, como Dogecoin. Porque eu consegui fazer um negócio que eu acertei muito o timing. Então, eu comprei Dogecoin, meu dinheiro mais do que triplicou, eu tirei o dinheiro que eu tinha investido, eu acho que eu tripliquei de novo. Então, assim, mas o que foi legal? Eu fiz isso, eu errava pequeno, e como eu estava com minha pele no jogo lá, mesmo com pouco dinheiro, aquilo me deu gana de estudar. Então, quer dizer, eu fui estudando, eu fui aprendendo e fui perdendo pouco dinheiro, mas, Thiago, eu não fugi do que aconteceu com você, porque eu entrei em janeiro, peguei o bull market, tudo que eu fazia dava certo. Então, de repente, eu falei, eu sou um gênio, eu sei ler o mercado, né? E aí, quando veio o crash, eu não cheguei a perder muito dinheiro, mas eu cheguei a ir para uns 20% negativo. Só Estevão, que eu vim de mais do dobro do meu investimento. Então, o meu all-time high lá, eu vim para menos da metade do pico. Mas manda aqui não. E eu acho que o Thiago citou a curva de sino dele, né? De patrimônio, mas eu queria citar uma outra curva super importante, que provavelmente eu e o Estevão já passamos por um rush inicial e já entramos na segunda fase. E o Thiago já está há anos nessa segunda fase, que é a curva do Dunning-Kruger Effect. Que é isso que o Estevão descreveu. Eu queria deixar como um super aviso para quem está escutando aí, cara. A gente entra achando que a gente manja muito. Todos os nossos acertos, e a gente, de fato, é uma coisa do cérebro humano, é intrínseco aqui, a gente lembra dos nossos acertos e conta os nossos acertos, e a gente esquece dos nossos erros. Não é só para contar para os outros, não, para nós mesmos. Então, eu acho que essa curva, esse efeito do Dunning-Kruger, eles fizeram com estudantes de residência médica. Então, o estudante de medicina termina a faculdade, aí ele vai fazer uma residência numa área específica, lá em ortopedia, clínica, neurologia. E aí, no primeiro ano, o cara acha que é Deus. E aí começa a dar merda, né? Começa a dar problema nas cirurgias ou qualquer coisa do tipo. E aí o cara entra num abismo que é saber o quanto ele não sabe. E aí ele segue anos, né? 2, 3, 5 anos de residência médica, até talvez quando ele chegue nos 5 anos, ele sabendo algumas poucas coisas e tendo certeza de todas as inúmeras que ele não faz a mínima ideia. Sabe o que eu gosto do efeito Dunning-Kruger? Que ele diz por que a idiotice impera na sociedade. Porque você tem a pessoa que não sabe praticamente nada,
ela está muito confiante, então ela discute com as outras com um nível de confiança muito alto, e a pessoa que sabe muito, como ela sabe que não sabe, ela não tem confiança. Então você pega uma pessoa que realmente tem um domínio maior sobre o tema sem confiança, e ela perde a discussão para alguém que acha que não sabe nada e acha que sabe muito. Cara, eu não sei que horas a gente entrou em política, mas eu entendi a sua explicação. Nem tava falando, nem Não, tava tô falando. brincando, foi só uma piada, eu que fiz a Mas piada. aplica-se, com toda Mas certeza. é total, cara. Então, assim, eu só queria deixar esse alerta para, cara, você entrou, começou a tudo dar certo, dosa a mão. O Estevão falou aí do cost average, eu acho que também tem que tomar cuidado com a estratégia de cost average, porque tem gente que entende ela errado, né? Tem gente que vai fazendo média de preço quando o preço tá subindo. Não, Cara, média Kennedy, de preço é bom quando o preço está descendo. Então, acho que tem que tomar esse cuidado. o que mas eu ao mesmo fazia tempo... era o seguinte, eu tinha um dia, eu setei que eu ia fazer compras ou quartas ou domingos, dependia do meu tempo. E aí eu entrava, escolhia a coin que eu queria e eu comprava. Eu não tentava fazer o timing de mercado. E aí o que acontece? Teve vezes que eu comprei ela mais alta, teve vezes que eu comprei ela mais baixa, mas eu sou o cara do longuíssimo prazo. Então eu acho que uma diferença de 1, 2, 3 dias não ia mudar muito a minha estratégia. Mas o que foi legal que eu disse nesse caso para mim é porque eu não me deixei comprar muito de uma vez só. Principalmente por causa do Dunning-Kruger aí, que eu, quando botava de cara, foi assustador no começo. Tipo, eu botei R$1.000 num dia, e aí quando eu fui ver, tinha 3.000, tipo, uma semana depois. E aí te dá o que o Thiago falou do FOMO aqui, você fala, preciso botar mais, mais. E aí, assim, eu tive uma paranoia de querer pegar muito dinheiro e colocar. E se eu não tivesse feito esse acordo comigo, porque eu conhecendo a minha cabeça de macaco aqui, né, o meu cérebro reptiliano, eu falei, a hora que o negócio der certo, eu vou querer socar todo o dinheiro que eu tenho. E eu não me deixei. Eu falei, eu vou botar só esse valor todas as semanas. E foi ótimo, porque como eu tinha distribuído até dezembro, eu não tinha entrado nem com metade do meu dinheiro ainda quando veio o crash. Então, quer dizer, agora eu tenho a chance de pegar na baixa e continuar comprando. Então, é nesse sentido que eu quis dizer. Legal. E mesmo também, cara, tendo um pouco dessa consciência antes de começar a investir, eu fiz algo parecido com o Estevão, de definir um valor, já tinha esse valor na cabeça, que eram R$10.000. Até agora, a gente está falando aqui no comecinho de agosto, eu investi 8.500. Se você pegar, né, quanto por cento do ano passou? Acho que uns 55%. E eu já gastei 85% do dinheiro. Então eu tô mais rápido do que um ano. Mas por quê, cara? Porque é muito fácil esse FOMO kick in. Cara, a hora que vai dando certo, você acelera. E eu me lembro alguns momentos, Thiago, eu falando assim, cara, puta, eu tinha que ter investido, agora nunca mais o Bitcoin vai voltar nessa range, né? E aí passaram Kennedy, 3 semanas e ele estava difícil. menos de 20% daquele valor, né? Então, cara, realmente segurar, se autocontrolar. E acho que o Thiago falou uma coisa boa também. Ele falou, boa, não para ele, no caso, mas ele falou, né? Foi uma universidade que custou muito caro. Cara, eu também estou usando essa grana e para mim 10 mil foi como se fossem as mensalidades. Eu estou usando essa grana vagarosamente para ir sentindo com pele no jogo, como o Estevão falou, e conseguindo entender um pouco mais de perto os movimentos. A última coisa para deixar o Thiago agora falar dele, mas assim, a gente começar a caminhar para o fim, pior de tudo é quando você vê assim, do tipo, eu olhei uma coin um dia e falei, cara, isso aqui tá legal, eu devia colocar um dinheiro nela, mas não era o meu dia de comprar ainda. E aí a coin explodiu 1.000%. 1.000%. Teve uma que, cara, ela estourou 2.500% em uma semana. E aí, cara, eu falei, putz, e aí aquele desespero de eu devia ter colocado o dinheiro. Então, isso em cripto é terrível, porque você fala, eu devia ter colocado mais, eu devia ter colocado mais. Aí vem o primeiro crash e você pensa, eu devia ter colocado menos, eu devia ter colocado menos. Mas, enfim. Tiagão, qual que é a sua consideração aí? Bom, eu acho que se eu for falar alguma coisa agora em relação a como... minha consideração final, ok. Realize os lucros. Se você está investindo, se você está ganhando, se você tem mais dinheiro do que o capital inicial que você botou e se você bateu a meta que você estabeleceu, realize os lucros. Não precisa realizar tudo, mas realize os lucros. Eu pequei e às vezes até hoje ainda peco por isso. Aliás, às vezes não, geralmente eu ainda peco por isso, porque eu também tenho uma mentalidade de longo prazo e um longo prazo que eu acredito é uma coisa de 5, 10 anos. Então, eu não
presto tanto atenção, mas eu tenho uma tendência a descumprir, ao contrário de você, Estevão, eu tenho a tendência a descumprir os acordos que eu faço comigo. Então, agora eu estou me controlando por obrigação aqui, porque eu tenho umas despesas familiares. Mas pergunta, Thiago, em cima do seu tema. Eu várias vezes tive esse pensamento, eu vou realizar. E aí, por exemplo, teve uma coin que eu comprei, a OGN. Eu comprei R$500 dela e ela foi para R$6.000 em uma semana. E eu não realizei o lucro e ela acabou voltando uns dias depois para 2.000. O que não é ruim, de 500 para 2.000 são 4 vezes, né? Mas ela chegou a mais de 10 vezes. E aí, assim, foi a primeira vez que eu pensei, ok, eu tenho que realizar lucro. Qual é o problema? Quando a gente investe para 5, para 10 anos, como é o nosso caso, acho que todos os 3 aqui têm esse mesmo perfil, né? Quando que você realiza lucro? Tá? Essa é a pergunta 1. E 2, você é um cara que está 100% em cripto. O que você chama de realizar lucro? Porque eu acho que você não está tirando o seu dinheiro para fiduciário. Então, quando e o que você descreve como realizar lucro? Quando você chegar no patamar que você determinou. É pessoal, não tem como eu te dizer o valor que é para mim não vai ser o mesmo para você. E o valor também depende para mim do que é o investimento. Se eu estou investido em Ethereum, em Ether, e eu estou investido em uma coin market cap de 2 milhões, são coisas diferentes. Eu espero um retorno muito maior de uma empresa de 2 milhões. Então, eu não vou realizar um lucro com 20% de ganho. Agora, se eu estou no Ethereum e eu fiz 100% de ganho, eu vou retirar, eu deveria, pelo menos, assim, retirar o meu capital inicial, o meu investimento inicial e deixar de lado. Até para ter o que eles chamam de powder, né? De powder cash, para poder reinvestir no caso de uma queda. Agora, que eu também tenho umas despesas, mortgage e essas coisas, eu estou sendo um pouco mais responsável. Mas sim, em relação ao quanto, o quanto você achar, mas realize. O momento de fazer isso, só você vai poder dizer. Você realiza quando você fala, você traz o dinheiro de volta para uma stable, é isso? Eu particularmente mantenho em stablecoin porque eu acho que tem alguns investimentos em alguns lenders, né, que te pagam juros em cima disso, que, na minha opinião, né, do meu apetite de risco, são baixo risco. Eu acho que comparado com banco tradicional talvez seja um risco mais substancial, mas eu prefiro manter em stablecoin, que eu não tenho o risco cambial, mas eu tenho o risco sistêmico da empresa, né, de todo o modelo de negócio da empresa. Mas só para ter uma ideia, então, resumindo, seria: escolhe uma coin que você vai botar o seu dinheiro, determina uma meta que você espera tirar daquilo, quando você bater a meta, você vende e deixa ele numa stable para que você consiga depois aproveitar outros momentos de subida. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Legal. Para mim, é assim que funciona, é assim que deveria ser, e eu estou começando a disciplinar assim. Legal, cara. E fazendo um paralelo só com o mercado financeiro tradicional, cara, as empresas, quando você faz uma análise fundamentalista de analisar o negócio, o preço que o ativo está agora, tem um negócio chamado preço-alvo, né? Então, isso que o Thiago fala de defina quando você vai sair na hora que você entrar, ou seja, quanto você espera de retorno, é exatamente o que fazem os grandes investidores em mercado financeiro tradicional. O cara faz uma análise da empresa e fala, cara, essa empresa, pelo potencial futuro dela, deveria estar valendo R$80. Quanto ela está valendo? 53. Compra a 53. Quando chegar a 80, vende. Foi para isso que você fez a transação. De novo, muito mais fácil falar aqui do que executar na prática. Então, bem legal que o Thiago deixou isso claro, mas só para a gente também trazer à tona que essa linha de raciocínio vai te levar muito para frente, vai te evitar bastante frustração. Uma coisa que eu vi com criptos, quando você entra em cripto pequena, é que você começa a perceber um padrão mais ou menos de o quanto que essas de market cap pequeno vão dar um salto. Então, quer dizer, determina que você não vai esperar chegar no fim do ciclo, né? Então, dobrou o meu dinheiro, eu vou tirar, e dobrou, tira, né? Não seja ambicioso demais. Gente, ou então, tira uma parte, né? Ou tira uma parte, que o Thiago falou. Eu normalmente tendo a tirar, como o Thiago falou, aquilo que eu coloquei.
né? Com Doge foi isso. Eu falei, cara, isso aqui não é um negócio, sei lá, eu vou ter muito hater agora aqui embaixo, mas Doge não é um negócio que eu tô acreditando que vai ser a moeda do futuro, né? Então, diferente do Elon Musk. Mas o que eu fiz? Eu comprei quando eu vi aquele frenesi todo, assim que deu, eu tirei o meu investimento inicial e aí virou play money. O dinheiro que tá lá é o dinheiro do Doge, né? Mas, gente, vamos então para nossas frases finais aqui, cara. Eu achei o papo muito legal hoje. Inclusive, eu tirei algumas coisas boas para mim aqui também. Kenan e Thiago, vocês têm alguma coisa final aí para a gente fechar? Cara, do meu lado, acho que a gente cobriu boas dicas importantes aí, né? Pensar no seu portfólio como um todo, entrar dosando bastante, entrar já com um plano de como você vai sair, cuidar com a síndrome do Dunning-Kruger, e se você não souber o que é, pesquise, né? De você achar que você já sabe tudo porque você acertou alguma tacada. E, por último, manter um capital de reserva para você poder aproveitar boas oportunidades. O Thiago chamou aí do Powder Money. Eu até nem quero imaginar que Powder é esse, mas nesse caso é você ter aquela grana, como eu ainda tenho, dos meus 10 mil reais, me sobraram 1.500, dá para aguentar mais pelo menos 2 crashes até o final do ano. Acho que só faltou uma coisa, não coloque nunca um dinheiro que você não está disposto não está aceitando que ele vá a zero, essa é importante. Cara, o meu princípio foi, eu não vou colocar um dinheiro que eu não esteja topando que ele vá a zero. E eu tô com muito mais skin no The Game que você, muito mais. Mas assim, legal. Thiago, alguma consideração final? Eu acho que eu vou falar uma coisa que eu não toquei durante essa conversa, que eu acho que é só basicamente o princípio que me guia no que eu faço em termos de investimento. Eu não tô, ao contrário de uma grande parte das pessoas que estão nesse mercado, para coisa do mercado e tudo mais, eu não tô nisso porque eu quero só ter ganhos financeiros. Óbvio que eu acho que o dinheiro é uma coisa que é um incentivo, mas eu acho que sim, a melhor maneira de investir o seu dinheiro é no tipo de futuro que você imagina que o mundo vai ter, que o mundo vai chegar. Você olha para uma tecnologia como essa, como o Bitcoin, como o Ethereum, e você imagina que mundo que pode estar correndo em cima disso aí daqui a 5, 10 anos. Para mim, nenhum tipo de estratégia de investimento, nem mãe de Ná, nenhum tipo de análise técnica, nada ganha de aquela boa e velha imaginação humana e entender o macro no mundo. Apostar olhando para trás é uma estratégia para manter seu dinheiro, mas olhando para frente, eu acho que você consegue ver muito mais longe. Legal. Cara, eu, nesse ponto, também tô bem com você. Eu não tô acreditando, eu não sou a galera que tá acreditando que Bitcoin o Doge vai substituir o dinheiro, eu não acho. Não acredito nisso, mas eu acredito que a tecnologia de blockchain vai fazer o mundo um lugar mais simples. No sentido de, cara, a coisa que eu mais quero ver um dia são os cartórios morrerem agonizando. E eu quero um dia fazer um episódio só sobre isso, só sobre quando que a blockchain vai acabar com os cartórios. Mas, gente, então, temos um episódio hoje. Eu só quero lembrar todo mundo que está assistindo que a gente não tem nenhum gabarito para ficar ensinando investimento, que a gente está fazendo aqui é educação. Então, olhem tudo, escutem ou olhem tudo que vocês viram aqui hoje com esse olhar de que são 3 curiosos, né, que estão trazendo o que eles passaram para vocês. Se você quiser, recomenda esse vídeo para alguém que está entrando, se você acredita que teve algum valor que a gente entregou aqui. E aquilo de sempre, curte o vídeo, né, segue aí, toca o sininho. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo episódio do Contos do Cripto.